Fala todo mundo que está assistindo a gente aí do outro lado da tela, seja nas plataformas de streaming via vídeo, seja somente ouvindo nas plataformas de streaming via áudio. A gente agora está começando o IAPE Cast aqui e eu tô com essa galera de 3 pessoas que estarão conversando comigo sobre um assunto muito especial. Além deles, eu também vou estar aqui com o professor Denison Cavalcante daqui a pouco, dando um contraponto à visão dos alunos sobre o que a gente vai ver aqui. Então deixa eu explicar para vocês o que vai estar acontecendo aqui no nosso IAPE Cast. Esses alunos, junto com o pessoal da turma deles, uma turma de 3º ano do ensino médio, participou de uma experiência de aprendizagem. A gente teve ali uma aula que foi composta por uma parte prática, bem lúdica, e uma outra parte que foi composta por uma explicação mais teórica, junto com um debate aí com os alunos, com a aplicação daquilo que foi aprendido. E a gente quer saber agora o que significou para essa galera aqui passar por todo esse processo de aprendizagem e entender o que ficou de importante para eles, como foi a experiência para eles, como que foi a visão deles daquilo que eles aprenderam, para que nós, que somos docentes aí, também possamos aprender mais sobre como alcançar esses meninos com o ensino, né? Gente, e aí, eu queria saber o nome, a idade de vocês e o que vocês querem fazer de faculdade, porque ano que vem a coisa já vai estar acontecendo ou não, né? Vamos começar aí. Vai tá. Conta aí pra nós, quem que é você? Oi, gente, meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos e eu pretendo fazer ciências da computação, engenharia da computação. Beleza, então você é tipo nerd, gosta de exatas. Eu passo o dia com a cara no computador, eu não saio, não vejo o sol, foi a primeira vez hoje no mês. Conversa, Guilherme, que eu te conheço. Não, mas eu gosto dessas coisas. Beleza. Senhorita? Meu nome é Raíssa, eu tenho 17 anos e eu quero fazer medicina. Joia, beleza. Raíssa. Medicina, Raíssa. Eita, medicina. Ó, Complexo, né, tem que Raíssa? estudar, hein, Raíssa? Fé. Né, daquela pressão Tem que estudar, assim. mano. Bem de leve. Oi, meu nome é Aniel, eu quero fazer odontologia, tenho 17 anos. Beleza, Aniel. Por que odontologia? Porque é uma matéria onde está na área da saúde, é um curso que está na área da saúde, que eu gosto bastante. E também acaba sendo um dia a dia mais prático, que é o que eu me interesso. Não é Aniel por ser gosta- apaixonado por bocas femininas, não. Era isso que eu ia falar, Ângelo. Não roube minha piada, Aniel é obcecado em bocas. Não sou. Enfim, gente, meu nome é Ângelo Bernardes, eu sou professor aqui no IAPE e já que a gente está falando do IAPE, você conhece o Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, essa escola residência que fica aqui numa região privilegiada de Pernambuco, que a gente tem desde as séries do infantil até o 3º ano do ensino médio, com um local de uma aprendizagem incrível, com um sistema de ensino que traz uma formação completa para o aluno, não só a formação acadêmica, mas uma formação espiritual, uma formação esportiva, uma formação psicológica, emocional, em todas as áreas. Então, se você não conhece, a gente deve estar aqui em algum lugar nesta tela com as nossas redes sociais, que a Giovana, a nossa gerente de marketing, deve ter colocado aí. Então, você pode conhecer a gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o IAPE para vocês. Porque agora vamos já conversar com vocês, né? Gente, o pessoal tá curioso para saber, certo? Qual é o jeito preferido de vocês aprenderem? Como é que vocês gostam de aprender assim? É cara no livro, é lendo, é YouTube? Como é que vocês gostam de aprender? Vai, Raíssa. Tá, acho que o meu jeito favorito de aprender é fazer resumo. Tipo, tem muita gente que não gosta e fala que não aprende desse jeito, mas comigo é colocando um monte de caneta colorida e passando post-it e colocando marca-texto e é desse jeito que eu aprendo. Tipo, na prova lá eu vou lembrar que aquela informação tá de azul. Você faz umas conexões ali com as cores, com o conteúdo. Cara, eu não fazia resumo, tipo, de escrever muito. Eu só colocava tópicos, assim, e os tópicos me lembravam. Lá. Mas e aí, Aniel? Como é que você Eu aprende? já gosto do mapa mental, né? Que é pegar os tópicos ali e puxar o assunto, ficar prestando mais atenção ali nos tópicos e tentar lembrar daquilo ali na hora da prova. E não te incomoda ser bagunçado? Porque mapa mental é um troço meio bagunçado, né? Não, Você sai não me puxando incomoda. na tua cabeça, se organiza de que boaça. as linhas vão me organizando ali. As linhas que eu vou Beleza. puxando. Né? Puxando ali. Tranquilo, Guilherme? Consequentemente, no meu caso, diferente de ambos, eu sou uma pessoa que não... Eu não consigo
tipo, absorver as coisas escrevendo. Eu não acho que eu consiga absorver muitas coisas assim. Eu normalmente vejo vídeos e exercito na minha cabeça. Vejo muitas vezes, quando a aula é muito interessante, eu conseguir absorver com o que o professor falou, só olhar, prestar atenção naquilo, já é o suficiente para mim. Se você dividir o foco, tipo, metade do foco tá em assistir o professor, outra metade tá em anotar coisas, já não... Se eu tenho que parar, olhar a aula e ficar aqui. Aí, se eu não entendi, eu faço uma pergunta. O problema é que, determinados momentos, eu não consigo... Não é que eu não consigo, eu só não quero prestar atenção. Porque... Quem não quer? Porque aí tá muito ligado... Poxa... É um discurso muito normal hoje em dia. É porque isso não vai servir pra nada na minha vida. Cara, até serve, dependendo da área que você vai fazer, entendeu? E do que você pretende fazer na sua vida. Tipo, eu gosto muito de falar. E então, eu não acho que aprender uma determinada fórmula que muitas vezes o professor até se esquece de colocar na prova é necessária ali naquele momento. Eu dou meu jeito pra conseguir a nota e estudo ali por cima, mas eu foco naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu acho que vai ser importante na minha vida. E não necessariamente na minha área que eu vou fazer. Sim, porque engenharia da computação é uma área que precisa de um pouco de matemática. Um pouquinho bobagemzinho. Bobagemzinho. Inclusive é um mito, tipo, claro que precisa de matemática, mas a maioria dos programadores é Ctrl+C, Ctrl+V ali no site do desenvolvedor. Tá explanando os Tô programadores. explanando. Os programadores que estão assistindo o podcast agora. Perdão. Vai ser cancelado. Vou colocar no cortes lá. Adolescente humilha programadores. Mas não necessariamente o que eu vou fazer no futuro, mas também o que eu gosto de fazer, porque eu não pretendo ter uma profissão que... eu vou falar em público, na frente de muita gente, é normalmente um negócio mais ali, caseiro, em casa que você faz. Mas eu gosto muito de falar em público, de me apresentar, de apresentar uma ideia. Então, trabalhos que têm essa dinâmica, eu gosto muito de fazer e é isso. Beleza. A aula que vocês participaram, né? A experiência de aprendizagem que vocês participaram, versou sobre esse universo aí das tecnologias, principalmente das tecnologias mobile, sobre a questão de foco, sobre a questão da interação do aprendiz, né, de vocês como alunos com essa tecnologia. Eu já estou vendo aqui que vocês estão com os celulares aí, eu já vou recolher como bom professor, já vou recolher os celulares de vocês aí. O Guilherme já perdeu o celular, já está agoniado ali procurando o celular dele. Mas a pergunta para vocês é: como que isso aqui afeta a aprendizagem? O que vocês acham desse tipo de tecnologia aqui, dessa dependência digital, e como que isso afeta vocês? Eu sou um mestre da TDAH, então eu viajo muito pra Nárnia muito fácil. Então, se eu tiver... TDAH deixou de ser um problema para ser uma arte a ser dominada. Ania domina. Eu fico pensando no celular, tipo assim, se eu estiver na aula, assistindo ali a aula, e do nada eu vou viajar e vou querer pegar o celular pra ver alguma coisa diferente. Aí eu vou olhar assim o Instagram, aí eu percebo que eu saí da aula, eu tento voltar. Então pra mim ele me atrapalha muito, porque se eu tiver acesso muito fácil, me atrapalha muito. Você já tentou assim, tipo, não, hoje eu não vou pegar o celular, ou eu tipo, vou... Já tentou isso? Ou... Não, nunca tentei, mas tipo assim, quando tem aulas de professores que eles não pedem pra tirar o celular, eles não pedem. Deixam a gente ficar. Então, naquelas aulas, eu sou tentado, né? Só que aí, quando chega um professor que pede pra não tomar o celular, que fala que vai tomar o celular, aí eu acabo que fico pensando no celular, querendo pegar, mas eu acabo não pegando por conta que foi uma orientação. O medo. E aí eu presto atenção na aula, por consequência. Quem é esse professor que toma celular? Quem será? Tem gente que esconde atrás do casaco. Né? Nossa. Coincidência. Eu vou proibir casaco também agora. Olha aí, explanou, cara. Não pega. Explanou muito assim, agora. E pra vocês, Raíssa e Guilherme, como essa questão da dependência digital, vocês se consideram dependentes digitais ou vocês acham que vocês dominam bem essas tecnologias aí?
Cara, eu acho que eu sou de boa. Tipo assim, é porque no meu cérebro eu criei uma Todo divisão. viciado acha que é de boa. Já começou errado. É o primeiro passo do viciado. Raíssa. Perdão. Brincadeira. Volta aí pro outro discurso. Eu não sei o que eu acho, então. Pronto, vai ser assim. Vai. Tipo assim, pelo menos na escola, né, quando eu tô estudando na escola, Uhum. eu meio que criei uma divisão, assim, de matérias que eu realmente quero focar e, tipo, matérias que não são tão importantes assim. Então, tipo assim, quando é aula de biologia, química, física e matemática, eu tento tá ali. Sim. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas eu tentei, entendeu? Certo. Nas outras é mais fácil eu me desconcentrar com mais facilidade e ficar assistindo TikTok. Eu tenho essa mesma lógica de Raíssa, mas é subdividido em 3 coisas. Em o que eu gosto, o que eu consigo tirar nota mesmo sendo importante e o que eu não consigo tirar nota prestando ou não atenção. Complexo. Entendeu? Esse raciocínio foi muito longo. Né, cara? O que eu gosto, o que eu consigo tirar nota mesmo sendo importante, enfim, vocês entenderam. Entendi. Mas voltando pro assunto do celular, eu tenho essa questão do TDAH, mas eu acho que a procrastinação domina mais sobre mim nesse tipo de coisa. Tanto que teve um trabalho na escola, que era pra gente fazer uma palestra, e aí você podia escolher qualquer assunto. E eu escolhi a procrastinação. E, consequentemente, eu procrastinei pra tipo assim, ele fazer. procrastinou foi um o trabalho da experimento, procrastinação. Cara, foi assim, eu comecei muito Hype, né? hype, tipo, não, esse trabalho é muito massa, aí eu parei. Faltou 4 dias, aí veio a inspiração. Por quê? Porque eu estava vendo aquilo, entendeu? Faltava 4 dias. Faltava 4 dias. Talvez eu inspiração já não tinha viesse. quicado no ouvido dele. E eu comecei a fazer... pois é. Eu comecei a fazer os slides, e aí começou a fluir a fala. E... Enfim. Mas essa questão da procrastinação é um negócio muito complicado, porque eu sempre deixo as coisas pra depois, eu acho que dá tempo, e eu acho que... Por que fazer agora se eu posso fazer depois e agora eu posso estar fazendo isso, que é muito mais prazeroso. Vendo TikTok. Entendeu? Vendo TikTok. É mal isso do que eu século. queria. O mal do século do TikTok. Cara, É isso que eu queria saber. O quanto dessa procrastinação é culpa das tecnologias, das telas? Cara, pra mim... Não, no caso, você fala da pessoa ou da tela? Tipo, Da se é aquilo- tela. Se isso aqui Porque- que te controla. Tá, vamos lá. Isso pode ser de mim, mas todas as vezes que eu procrastino, consequentemente, é por causa de uma tela. Ou de sono. Ou não. tela. Ou dormir. tela Eu ou sono. concordo. Sempre. Tem o 100%. sono aí que a gente se esqueceu. Se eu não tô... É sempre assim, ou eu tô fazendo algo útil, que seja de algum grupo que eu faço parte na escola, ou eu tô no celular, ou eu tô dormindo, ou fazendo algo útil. Acho que ultimamente tá mais dormindo do que no celular. E eu também. Mas... A fama. Eu tenho umas Cansaço provas acumulado. ali no meu celular. Tem umas provas no celular. A gente podia colocar aqui na tela fotos de Guilherme Nossa, dormindo. sim. Todo Ei, dia eu Eu gravo. tenho. Não faz isso. Cara, não é um negócio normal, gente. Gente, vamos direto agora pra aula, né? Pra aula. Então, alguém disse alguma coisa pra vocês sobre essa aula? Vocês ficaram sabendo como e quando dessa aula? assim? Não, Na hora foi, que era pra ir. Milagrosamente, ninguém falou nada. Chegaram assim... foi surpresa. Tipo Ah. assim, a gente tava na aula, aí Jess, nossa professora de biologia, chegou lá. Certo. Ela entrou na sala e aí... Bora, todo mundo pro laboratório. Aí todo mundo saiu da sala... Achando que era a aula tipo, dela. laboratório... Jurando que era biologia, né? Aham. Era a aula normal dela. Aí a gente chegou lá, tava nosso diretor interno com mais 3 A professores. gente entrou em choque. Nosso Diretor diretor geral. Nosso O diretor-geral que eles falam é justamente o professor Denison Cavalcante, que vai estar com a gente daqui a pouquinho aí Um pra falar beijo, sobre essa Denison, aula. não me expulsa. Aham. Beleza, tava a Denison lá. O Denison, junto com você, com a Jessie. Ah. Tinha... Pronto, foram os 3 professores que estavam com nós. O que mais que vocês viram lá, assim? Aí a gente entrou na A gente mesma viu hora. um a monte gente... de carta na mesa. Um monte de cartas Sim. na mesa, assim. As cartas. E o que vocês pensaram, assim, quando vocês A entraram? primeira coisa que eu pensei foi Uno. Uno. Oxe, eu achei que a gente ia levar a bronca de um jeito criativo agora. Aí você entrou em choque, entendeu? Eu fiquei, o que é que foi que a gente fez dessa vez, Lição de cara? Por moral. favor. Eu fiquei tipo, Senhor. eu acho que ele vai ensinar, ele vai fazer a gente jogar e a gente passar pelas mesmas coisas que eles passam no dia a dia com a gente. Caraca. Não, mas é sério, as cartas pareciam muito com Uno.
A gente ia jogar um no coletivo, tipo... Eu não sei, mas a primeira coisa que eu pensei foi Uno. Eu disse, não, tem carta na mesa, Denison tá sorrindo, então... Tá de boinhas. Tá de não boinhas. foi? Raíssa entrou meio em choque ali. Disse, E ele com aquela cara de, eu vou trollar vocês. Então, bicho, eu tava tipo... É isso mesmo. O que tá acontecendo? Então, aí vocês começaram ali a jogar, né? Ele explicou o jogo, vocês começaram ali a jogar. Vocês estavam entendendo o propósito daquilo, o que estava acontecendo ali, por que aquilo estava sendo feito, ou vocês não estavam entendendo nada? Não. No início, eu prendeu a minha atenção no início, que eu disse, pô, não vai ser aula, estou feliz. Tinha carta na mesa, eu disse, poxa, vai ser um joguinho divertido. E aí ele começou a explicar, e a gente já tomou umas decisões precipitadas. Ele falou de negociação, que a gente ia ter que montar uma sequência de cartas específicas pegando dos outros, aí a gente já assimilou que era pra passar na mesa, aí começou todo mundo a sair, aí Denison virou e disse, gente, vocês vão estragar o jogo fazendo isso. Aí... Todo mundo desbilhazando, todo mundo já querendo trocar carta. Ó, minha TDAH atacou. Qual foi a pergunta que você fez? Não, é engraçado. Então, só pra esclarecer o pessoal que tá assistindo, ninguém aqui é laudado com TDAH, não. A gente tá se referindo a TDAH mais pelo senso comum do que a palavra, do que porque eu sou pelo lesado. significado A minha clínico. mãe foi Um dia o laudada com diagnóstico veio, TDAH. né? A tua mãe foi A laudada minha com mãe foi TDAH. laudada, ela disse, Guilherme, você é igual a mim, então você tem. E só... Pois. Meu TDAH também... Brincadeira, gente. Eu não sei se Passou eu assim tenho. por Qual foi a genética. pergunta que você fez? Eu perguntei se vocês entenderam o que estava acontecendo enquanto vocês estavam lá no laboratório jogando. Ah, eu pensei que quando a gente entrou, que viu as cartas, eu pensei que ia ser algum tipo de jogo com algum tipo de lição moral no final. Ah, tá. A gente ia ensinar amor ao próximo, Tipo... respeito. uns negócios assim. É, eu eu levei- pensei bem nisso. Aham, tipo, eu levei- obediência, É tipo sabe? uma aos aula... professores. Caráter, essas coisas assim. Porque a gente já tava na... Eu não Nessa sei, vibe já aí. Já tava com toque emocional. É vibe terceirão, né? Eu não lembro. A Toque gente emocional. ainda não tava com toque. Não tava. Toque emocional é uma consultoria de inteligência emocional que os alunos recebem lá no IAP. Bom, Marketing. Só um adendo aqui, dá pra ver claramente a diferença dos três participantes. Raíssa aqui, em tempo todo, tá assim. Eu mexendo no fio e a Aniel voando. Um ansioso, pegou, eu não assim. sei o que eu sou. Eu tô e um aqui a meia hora TDAH. no fio, mexendo aqui, eu tô, meu Deus do céu, esse negócio vai torar. Raíssa. tá, que é a como, vida? como que é essa personalidade, então, de vocês, né? Vamos começar aqui pelo Aniel. Como que a sua personalidade, durante o jogo lá, fez com que você reagisse ali? O caráter falou já me quebrando. Que era tipo, eu tenho que descobrir as cartas pra montar o meu primeiro que os outros. Então, enquanto o Denison tava explicando lá o negócio, eu já tava olhando nas cartas assim pra ficar Daniel assim decorando. nas mesas. Ou seja, você perdeu a explicação É. pra se adiantar e já tentar... Eu sabia que alguém ia me atualizar depois. Ah, tá. Ia Cara, me falar O pulo que do era. gato. Todo mundo fez isso em algum momento do jogo. Todo Verdade. mundo parou Aí- assim e disse, não, agora eu vou olhar as coisas aqui enquanto o Denison Enquanto tava lá ele tá falando um monte de explicando coisa. lá. Com Enquanto certeza. ele tava falando, eu tava decorando as cartas dos outros. Aí a gente errou as coisas depois, por isso, né? E aí, Raíssa, tua personalidade, assim, como que ela interagiu com a experiência ali? Cara, primeiro que eu fui contar que eu achava que minha equipe tava com o número de gente errada. Aí eu fui contar de novo e eu percebi que tava certo. Aí tudo bem. Aí todo mundo começou a ficar muito doido da cabeça. Eu, gente, o que é que tá acontecendo? Não tô entendendo. Eu tava raciocinando ainda, sabe? Sim. Tipo, tava fazendo download. E aí, quando finalmente aconteceu, caraca, vou me colocar como líder disso aqui, eu não sei nem o que é pra fazer, cara. Eu sempre sobe pra mim, né? Eu acho O muito perfil de engraçado. líder é Só que no nato fim eu não seu, faço assim. nada. Porque tanto é que depois, quando teve que fazer realmente alguma coisa, eu só fiquei lá e mandei o povo ir fazer. É. É o que o líder faz, fica lá, manda o povo fazer. Puxando desse ponto de Raíssa, no início ele tava dando as explicações, tava um jogo bem tranquilo. Só que aí chegou numa parte de negociação, que você tinha que fazer a maracutaia pra trocar a sua carta que você A precisa. maracutaia. A maracutaia. Que você precisa fazer com os O outros. conceito. E aí, Sim. eu queria fazer isso, só que meu querido amigo Marcão, que é o meu brother de jogos, assim, a gente é uma dupla excepcional. Eu te Sempre odeio, lembrado, Marcos né? Andrei. É... Amor ao próximo. Aí a gente tava jogando e aí eu comecei, não, a gente precisa disso, daquilo. Aí Marcos entrou na frente e disse, eu vou fazer. Ele começou. Não sei se deu... Não, no final deu certo. Deu certo, ele trocou a carta comigo. A Raíssa foi a maracutaiada. Olha, Deixa eu traduzir o Guilhermês aqui pra vocês. Maracutaia é negociação. Ali, Negociação, né? As conversas ali. Que momento, Perdão, viu? gente,
Ele tem a língua dele, Ainda- a minha gagueira. Igual a Maia. Tá, deixa eu entender outra coisa aqui. Vocês conseguiram juntar ali o que estava acontecendo com tecnologia? Vocês, eu acho que a gente tá falando, aprendendo, ou na cabeça de vocês não tinha nada a ver com tecnologia? Nada. Eu acho que Nada, foi a né? grande sacada ali, que é aquele negócio de... Que ele virou a chave. Que Sim. ele virou a chave na sala, né? Que ele, ali no laboratório, ele tava dando uma aula mais voltada pra... A gente tava mais concentrado ali nas cartas, Sim. nas Na parte negociações. lúdica, É. E aí, tipo assim, quando ele chegou na sala, explicou tudo que a gente fez e todas as atitudes que a gente fez e tinha aquele propósito final, aí virou a chave, entendeu? Vocês acham que teria sido mais legal, mais interessante, mais fácil de aprender se ele tivesse explicado tudo no início, tivesse dito, Não. não. Então, Provavelmente o povo nem teria prestado atenção. E com o objetivo do jogo, eu imagino que não. Mas no meio do jogo causou uma confusão. Tanto disso que eu falei, Sim. que todo mundo começou a tomar atitude precipitada. E ele disse, meu Deus, gente, isso vai acabar o jogo. Eu acho que foi parte da falta de explicação inicial ali. olha, seus colegas discordam de você. Eu não concordo. Também não concordo, É Guilherme. porque, tipo assim, tem um Eu negócio concordo. chamado. Tem um negócio chamado assim, quando a gente vai jogar tabuleiro, ou algum tipo de brincadeira, que é a atitude lúdica, né? Que tá ali voltada na gamificação. Então, se os jogadores estão cientes que estão entrando no jogo, eles não devem tomar atitudes sem ter o comando do orientador. E a gente tava sendo orientado ali. Não tinha uma carta, não tinha nada falando. Cara, né? mas... Era sendo orientado pelo Denison. Então, se ele não deu um comando, a gente não deveria ter ido ficar olhando nas cartas dos outros. Isso aí vai do Mas, tipo caráter. assim, isso é uma coisa que vai acontecer em todos os jogos, independente de você explicar inicialmente ou não. Tipo, as pessoas sempre vão tomar atitudes precipitadas ou vão errar na jogada. Tá, mas só porque acontece não quer dizer que é o certo, né? Só tem Aí isso, eu só tô- tem esse problema aí. Dá Tá, pra você falar? Quando você É. falou sobre tudo aquilo ser ligado à tecnologia, é um detalhe a acrescentar que no início da aula ele pediu pra todo mundo deixar o celular no canto. Sim, verdade. sim. Vocês vão... Então e aí, vocês, ou seja, ele pediu pra deixar lá e ninguém lembrou que o celular Que o tava celular lá tava porque lá. tava Todo mundo voltado muito- ali no... ou seja, aula que tava até dando. tipo esse pedido dele levou a cabeça de vocês pra algo contrário à tecnologia. Sim. Exatamente, É isso. foi a sacada, Aham. porque ele pegou, botou ali, aí ele fez o jogo, chegou na sala e era sobre tecnologia. Opa. Então foi ali na sala de aula, quando ele começou a fazer a explicação, que a coisa fez sentido Sim. pra vocês. Não, eu entrei, assim, eu em particular, eu olhei assim e disse, meu Deus, o Denison tá falando de chat GPT, eu já fiquei, nossa! Porque Aqui você acha momento- que nós, adultos, não assim, entendemos de eu chat entendi. GPT? Não, A eu gente fiquei... usando pra fazer redação. Daniel. Na verdade, o chat GPT foi quem fez as perguntas desse Pode Tô Brincando. Nossa, não. Seria muito bom, cara. Juro. Ó, o plot twist... Não, foi o chat Bernardes mesmo. É tipo isso, entendeu o que ele fez na aula? Ele criou um negócio, aí virou a chave no final. Foi. Mentira, que era isso. Ele fez, tipo, a grande revelação, né? É. Tá, conta pra mim, na opinião de vocês, quais foram os pontos baixos dessa aula? O que nessa experiência não ficou tão legal assim? Atrapalhou a aprendizagem, enfim. Acho que... Não sei, essa questão da atitude lúdica dos alunos não é uma culpa dos alunos porque ali ninguém tá voltado ao mundo do tabuleiro, ao mundo dos jogos. Então é normal. Mas se não tivesse tido essas ações sem ser feitas pelo Denison, tipo, ele ter feito o comando e tivessem feito tudo igual ele seguiu, acho que teria sido bem mais explicativa a parte do jogo. Não que a teórica, porque a teórica ele entendeu, ele explicou tudo, Sim. entendeu? Mas, tipo, o Guilherme se perdeu na do jogo por conta disso. Porque os alunos, por não ter atitude lúdica, acabaram tomando atitude sem Sem Você comando. falou de mim, mas todos fizeram o mesmo que eu, viu, Aniel? Ó, Você, Eu falei que fiz você o mesmo. está... Você está... Ele tá usando como exemplo, calma. Aham. Aqui, ó. Eu É senti mais a usar os faca. outros Olha. como exemplo. Eu senti a faca. Cara, eu acho que, tipo, pra mim, uma coisa que ficou meio chatinha foi porque a galera tava fazendo muito barulho algumas horas e acabava que Denison tinha que ficar repetindo várias vezes a mesma a coisa. mesmo comando ali. E aí, tipo, ficava meio chato pra quem já tinha... Tava prestando atenção, né? Sim. Que já tinha escutado. Aí ficava, tipo, caraca, de novo. É verdade. É verdade.
E aí, mais... Foi essa confusão em geral que Sim. a gente não tem como culpar bem um nem outro, porque os alunos, como disse Daniel, tomaram essa atitude. E Denison, porque fazia parte do jogo, ele não tomar aquela explicação inicial. E a galera tomou uma atitude que não deveria ter, mas... Eu tô achando Acontece. isso, Natural. assim, tão cheio de liberdade, sabe? Eu aqui, professor Denison, e vocês é o Denison. É meu brother, tá ligado? Certo. E qual foram os pontos altos, assim, a parte mais bacana de tudo que vocês viram ali? Eu acho que foi quando ele virou a chave. Que ele explicou que tudo aquilo tinha a ver com IA, que era a inteligência artificial. Aí a gente começou a entender e sacar. E aí ele pegou os métodos de aprendizagem, como a gente aprende, né? Que foi muito interessante. Foi dar atenção. Ele começou a... Ele pegou esse ponto de tecnologia, falou sobre as atenções, porque é uma coisa que tanto prende quanto tira nossa atenção, a tecnologia. Prende ali e tira de outras coisas. Uhum. Mas tudo se juntou para ser uma coisa bem interessante. Tipo, querendo ou não, a gente saiu da aula e a gente disse, nossa, cartinhas é alguma coisa. A gente já se interessou ali. Pelo menos E aí- eu não vou estar sentado assistindo um professor falando. Tipo isso. Tirou a minha atenção do celular, a gente se deixou ali no cantinho, jogou o jogo, o Denison chegou, explicou o objetivo daquilo. Então acho que tudo foi uma junção para ser massinha. Mudou alguma coisa pra vocês quando vocês entenderam tanto a relação com a tecnologia quanto o que é necessário para uma aprendizagem decente? Assim, na cabeça de vocês pensaram em tomar uma outra atitude, em ver o mundo de outra forma? O que mudou pra vocês? Posso começar? Pode. Devo. Teve coisas simples e também coisas complexas que eu entendi dali. Uma simples assim que me ajudou, que eu não fazia sentido e começou a fazer. Que é assim, nosso cérebro, ele explicou lá que a gente aprende tornando aquilo não só na nossa mente, tipo, real, entendeu? Então uma forma de deixar o que a gente tá escutando real é escrevendo. E aí é uma forma de aprender. Foi um método de ensino que ele ensinou, que ele explicou ali pra gente. E é uma coisa que tá me ajudando a conseguir prestar não conseguir prestar, mas o meu cérebro a absorver mais aquelas informações. Deixar elas menos complexas, assim. E também tem coisa como a inteligência artificial, que ele falou lá. Porque parece que não, mas eles estão tendo uma pesquisa com a gente gratuita que não era para eles terem. A inteligência artificial a gente usando ela, tá ensinando a ela a se desenvolver. Então, isso é muito interessante porque é algo que bombou agora, que todo mundo fala, todo mundo tá usando, e às vezes a gente não para pra pensar nisso, que a gente tá fazendo exatamente o que eles querem. E é estranho até a gente perceber o quão facilmente a gente é manipulado, né? Que a gente acaba nem prestando atenção nisso. Eu só vim prestar porque ele comentou, não. Então, São detalhes minuciosos que Denison citou, inclusive esse Daniel que ele falou da escrita. Denison citou que por que a gente consegue assimilar mais as coisas escrevendo no caderno do que escrevendo no computador. E ele disse que é porque ali você vai estar em contato direto, fazendo a letra. Então, tipo, quando você está digitando, você... A letra tá pronta. A letra tá pronta, você tá ali olhando pra tela. E ele disse que mesmo sendo, tipo, pô, qual a diferença de eu tá fazendo a letra e ela só tá ali pronta? Faz com que aquilo volte mais a sua atenção, entendeu? Querendo ou não, é mais detalhado você tá ali fazendo a letra e ele detalhou isso. Eu achei interessante. Eu não sabia, porque eu sempre preferi fazer os trabalhos no computador. Beleza, a gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco, a participação de vocês. Eu sei que vocês estavam adorando falar tudo aqui. A gente tem que fazer outros podcasts com vocês, outros episódios. Mas eu queria terminar com a última pergunta aqui. Uma pergunta filosófica, difícil. Eita. Vamos ver, que não estava no roteiro. Vamos ver se vocês estão preparados. A pergunta é: vocês já decidiram o tipo de relação que vocês querem ter com a tecnologia daqui para frente? E se vocês já pensaram sobre isso, que tipo de relação vocês querem ter com a tecnologia daqui para frente? Eu quero obter vantagens dela. Eu não quero que ela tenha vantagem sobre mim. é verdade. Porque Tem um ponto. toda vez eu entro pra deixar de fazer algo útil. E
Entendeu? É a procrastinação. Você quer ter o controle Não, sobre eu ela, quero não que ter ela o- tenha o controle sobre Exatamente. Então, sim, eu posso entrar ali pra me divertir, passar um tempo no TikTok, mas que aquilo também seja um instrumento pra que eu possa fazer as coisas que eu evito de fazer por estar ali. Deixa eu Entendeu? entender. Você tá Pera, eu vou ver assumindo agora. que agora, nesse momento, Ah, a tecnologia meio que tem um controle sobre você. Sim. É isso? com certeza. E aí você quer virar esse jogo. Eu quero. Você quer... E eu pretendo. Eu tô tomando algumas, não só decisões, eu já estou agindo para Aham. que isso seja uma realidade, mas, sinceramente, eu acho que todo mundo hoje em dia tá sendo não 100% controlado, mas tem momentos sim que você deixa de fazer uma coisa que você deveria estar fazendo porque tem aquilo, entendeu? Verdade. E eu tô sendo sincero, gente, porque é muito mais prazeroso você estar ali perdendo tempo vendo besteira do que ir fazer determinadas coisas. E é fácil a gente dizer que isso é coisa de adolescente, mas a gente sabe que não é, né, gente? A gente sabe que Então, não. é cada um. Nós, suas- adultos, sabemos onde é que isso aqui mexe com a gente também. Raíssa, já parou de seguir seus ex no Instagram? Eita, Tô brincando, Raíssa. nossa, agora... Ela é amiga deles. É amiga. É, brother. Diz aí, Raíssa, como que Ai, você ai. quer se relacionar com a tecnologia? Cara, eu acho que eu tô na mesma linha de Guilherme, porque, tipo assim, eu tô fazendo cursinho, né, pro Enem, e, tipo assim, é online. E aí, tipo, no computador tá aqui aberto Sim. a árvore de aula do cursinho, e aqui tá o meu TikTok passando no meu celular. São duas telas usadas pra coisas diferentes, entendeu? Tipo assim, literalmente isso. Aí, a minha ideia é que, tipo, não só... Às vezes eu me prendo muito só no computador, tipo, como se só aquilo pudesse ser o instrumento pra eu estar estudando, entendeu? Sendo que Sim. o celular, tecnicamente, também poderia. Então, eu acho que é esse negócio de, tipo, usar das vantagens que a tecnologia dá pra, tipo, voltar pra o que eu quero, que no caso seria estar estudando Os direitinho. estudos. É. Beleza. E aí, Aniel? Faz a pergunta aí de novo. Vixe, Não é brincadeira, velho. Como que você quer se relacionar com a tecnologia daqui pra frente? Como você, Você quer já fazer? Pronto. tomou alguma decisão? É que eu tava pensando na resposta. Ah, tá. Ainda... Transforme a tecnologia na sua mulher. Oi. certo. Foi um pensamento espontâneo, assim, que brotou. Tipo assim, é triste saber que, infelizmente, ela tá dominando, a gente domina, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente precisa fazer pra ficar fazendo, tipo, mexendo no TikTok, que é uma coisa que não acrescenta em nada. O Instagram você ainda consegue interagir com pessoas ali que você conhece, mas o TikTok ali, pelo menos pra gente que não tem... não é rede e tal, Sim. não é tipo uma rede social, é só pra assistir mesmo, acaba só perdendo tempo. Então, tipo assim, é muito triste saber disso e eu queria muito que ela não fosse uma coisa que me dominasse, entendeu? Uhum. Que eu queria aprender. Então, tipo assim, eu pretendo e eu espero não ser dominado pela tecnologia um dia, sabe? Agora, assim, eu gosto muito de tecnologia, eu acho muito interessante a questão das coisas que facilitam o trabalho da gente manual. Mas o mental eu acho totalmente errado. Você acha que a gente precisa... Pensar. pensar. O cérebro, ele é um músculo. Tipo assim, ele é meio que um músculo. Você precisa exercitar pra ele aprender. ele- Então, tipo assim, se as coisas que você tá fazendo ali, elas estão deixando de você... Estão deixando de fazer com que você aprenda mais, aí acaba que ele vai ficando mais fraco. Sim. Vai ficando mais inútil, entendeu? Então, se eu boto uma inteligência artificial pra pensar por mim, uma coisa desnecessária que eu consigo facilmente raciocinar e pensar e fazer, eu tô deixando de trabalhar meu cérebro. Isso é muito errado. Verdade. Cara, e eu falo de tomar vantagem por cima dessas coisas porque é uma realidade e só vai aumentar. Não vai deixar de existir celular, entendeu? A gente cada vez mais está evoluindo e eu mesmo quero fazer faculdade em uma área de tecnologia. Então, quando eu digo que eu quero poder, não, vamos dizer assim, dominar ao invés de ser dominado pela tecnologia, é porque eu convivo com isso, eu vou continuar convivendo e daqui pra frente só vai aumentar o contato com isso. Então, se a gente se deixar levar por isso, vai ser daí pra pior.
Com certeza. Verdade. Entendeu? É. Bom, gente, eu sempre quis dizer isso, gente. Eu conversei hoje com Aniel, Raíssa e Guilherme. A gente está fechando aqui o nosso primeiro bloco. Queria agradecer a presença de vocês, meninos. Vocês foram brilhantes, foi muito legal bater papo com vocês aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades, mas pra gente ir pro próximo bloco, conversar com o professor Denison Cavalcante, antes eu quero mostrar pra vocês por que o Aniel, Raíssa e o Guilherme gostam tanto de morar e estudar no IAPE. Dá só uma olhada na nossa infraestrutura nesse vídeo que vai estar passando aqui agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês sabiam que há um lugar onde você pode estudar, morar, se divertir, fazer boas amizades, participar de mega eventos? Ufa, eu vou parar por aqui, senão a lista ficaria enorme. Oi, Camille. Fala, Guilherme. Então, se você vai apresentar o meu país, eu quero participar também. Tá bem, mas você precisa acompanhar o meu ritmo. Então deixa comigo que eu começo. Com uma área de mais de 490 mil metros quadrados, o IAPE é um dos melhores colégios residência do Brasil. Aqui a gente tem tudo em um só lugar: residencial, prédio educacional, igreja, quadras, ginásio poliesportivo, fazendinha e muito mais. Tudo preparado com carinho para dar o melhor conforto possível para os cidadãos desse país chamado IAPE. Aqui o ensino é de qualidade e foca na carreira dos alunos desde o Little IAPE, que é educação infantil, até o ingresso na faculdade. Por isso, temos o novo ensino médio que dá aquele gás na nossa preparação pré-vestibular. E o resultado de tudo isso é o alto índice de aprovação em diversas instituições. Eu mesma tenho certeza que a minha turma vai arrasar na hora de fazer o vestibular. Vai ou não vai, pessoal? Depois de uma manhã puxada de estudos, nada melhor que uma boa refeição. Aqui no IAPE, todas as refeições são preparadas por uma super equipe que se preocupa em fazer refeições saudáveis, mas que também sejam saborosas. E para dar uma relaxada, nada melhor do que passar uma tarde conversando com as amigas na fazendinha. Agora, se você curte esportes tanto quanto eu, pode passar um tempo jogando futebol nas nossas quadras de society, no ginásio poliesportivo, dar aquela corridinha na pista de Cooper ou simplesmente dar um mergulho refrescante na nossa piscina. Essa é a igreja do IAPE. Aqui nossos cultos são 100% concentrados em conectar a nossa geração com o Criador, enaltecendo a palavra de Deus e sua importância para a nossa vida. Sem falar que todos os dias tem culto no residencial também. Agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente mora. São 2 residenciais, sendo um para os meninos e outro para as meninas. Nossos quartos têm de tudo para que a gente fique o mais à vontade possível. Área de estudo, Wi-Fi, micro-ondas, armários individuais e, claro, uma cama bem confortável. E aí, o IAPE é ou não um dos melhores colégios de residência do Brasil? E eu tenho o privilégio de ser cidadão do IAPE. Afinal, o IAPE é o meu país. Então pega o seu passaporte e vem pra cá você também. E aí a gente tá de volta aqui, você já deve ter visto aí um pouquinho do nosso colégio residência. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o IAPE com vocês, a gente vai ver sobre como é que você faz para se matricular, sobre outras questões aí, mas agora eu estou com ele, que é professor, pastor, pedagogo, Denison Cavalcante, o pai da experiência de aprendizagem, da sequência que os alunos tanto comentaram aqui. Agora vocês vão conhecer os bastidores, o que é que está por trás disso. Hoje eu posso chamar de professor? Fique à vontade, Ângelo. Fique à vontade. Perfeito. Cumprimenta aí o pessoal. Claro, claro. Gente, é uma honra poder participar desse momento incrível, desse bate-papo incrível do IAPEcast, que existe para poder levar não apenas conhecimento, informação, mas interação com você, com sua família e com pessoas que você ama. Professor, conta pra gente, como foi que surgiu essa ideia aí? Foi a partir do que você quis fazer essa experiência com os alunos? Então, começou com o desafio do mestrado, né? Sabe que mestrado faz a gente não apenas estudar, mas desafia a gente a fazer coisas malucas, loucas e tudo mais. O que, para mim, na verdade, é o meu maior desejo. Fazer essas coisas loucas em sala de aula, né? Sim. Eu sempre achei, a gente já conversou bastante sobre isso, eu sempre achei que o nosso papel enquanto professor é experimentar o novo. Experimentar certo. coisas incríveis. E olha que a gente não fez nada novo, né? Você acompanhou a aula com a gente lá, mas a ideia tem que ver com isso.
Quando, lá no mestrado, a gente está estudando sobre o impacto da internet, o impacto da comunicação, especialmente o chat GPT, que foi esse o grande barato da história Isso. Da aula, e partiu daí. Que tinha, inclusive, uma grande revelação, a gente já vai falar sobre ela, que os alunos ficaram loucos depois que souberam como que o jogo foi preparado. Mas deixa eu te perguntar, todo professor é um aluno também. Então eu tenho aqui professor Denison, aluno Denison. Qual é a sua relação com a tecnologia? Cara, já tem mais ou menos uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, que eu me apaixonei por estudar esse avanço tecnológico. Sim. E o impacto disso na sociedade, no ser humano. Pra você ter uma ideia, se você pegar o professor mais atualizado, mais antenado, ele já é um professor obsoleto. Sim. Porque a gente, só você se lembrar, quando você era aluno, você pega o professor que mais impactou a sua vida, você ficava imaginando a aula que você faria diferente. Sim. Porque nós somos assim. Então, essa área de estudar a tecnologia, para mim, sempre foi uma paixão. Ao mesmo tempo, eu vivo o dilema que todo mundo vive. Quando você descobre os impactos negativos, você também quer botar um freio, quer dizer, eu não quero isso, eu tenho que tomar cuidado. Mas a gente é apaixonado por essa revolução tecnológica. A vida é assim. Isso aconteceu em todas as eras. Vamos lá, quando o papel surgiu, por exemplo. Cara, foi uma loucura. Sim. Quando começaram a utilizar a escrita, vão acabar com a memória, com a tradição ali de passar de pai para filho. A transmissão do conhecimento vai acabar, o povo vai ficar preguiçoso e não sei o quê. A verdade é que o nosso cérebro ele sempre vai procurar se adaptar para gastar menos energia. Isso é natural do cérebro. E a tecnologia é uma dessas formas que o ser humano foi descobrindo de economizar energia, de fazer de modo mais simples. Todas as revoluções tecnológicas tiveram um grande impacto na sociedade, no comportamento humano e na maneira do cérebro funcionar. Toda ela. E o que está acontecendo agora na sociedade não é diferente. Inclusive, assim, eu já ouvi discursos assim, muito empolgados sobre o impacto da tecnologia na educação, que você olha e fala, meu Deus do céu, vai ser uma revolução, vai... E já vi discursos assim apocalípticos, né? Vai acabar com tudo, o mundo vai se acabar. Nos seus estudos aí, na sua compreensão, na sua vivência como educador, qual que é o impacto que tem sido? Inclusive, já tem muito professor desesperado achando que vai perder o emprego para um robô, para o chat GPT, para IA, para qualquer coisa assim. Mas o que você vê que está sendo o impacto, tanto do lado positivo quanto do negativo? Beleza, antes de falar isso, eu vou responder essa última coisa, né? Professor, eu vou falar para você agora, tá? Atenção, professor. Você está com medo de perder o seu emprego para um robô? Você só não vai perder o seu emprego se você... Presta atenção no que eu vou dizer, hein? Se você ficar parado no tempo, você vai perder, tá? Você não pode parar no tempo, tá bom? É isso que eu te digo. Só tem um jeito de você perder o seu emprego. Você continuar fazendo o que você faz. É o único jeito, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Impacto. O que nós sabemos é que o excesso do uso de tela, o excesso de uso da tecnologia provoca uma modificação na maneira do cérebro funcionar. Existem 5 neurotransmissores, hormônios, são 5 elementos básicos químicos que fazem o cérebro funcionar de maneira plena, incrível. E o que nós sabemos é que esses 5 elementos, ou de modo de uma descarga positiva ou de uma descarga negativa, são afetados com o uso constante de tecnologia, com o uso constante de tela. Sim. Tá? É aí que vem um grande detalhe. Quando a gente fala de revolução da tecnologia, se você pegar até a década de 80, os computadores eram só computadores, máquinas legais, que faziam algumas coisas legais, até a internet conectar o computador com outro computador. Então, antes da internet, depois da internet, muda tudo. Tá? Então, por isso que existem hoje muitas discussões sobre qual o melhor termo a ser usado, né? Dependência tecnológica, dependência digital, dependência... A expressão, talvez, até tem um dos estudos, Cristiano Nabuco, talvez seja a maior influência de estudos de dependência de internet no Brasil. Sim. Tive o privilégio de ter aula com ele na pós-graduação da PUC. Um camarada fantástico, incrível, e aquilo que ele põe para a gente mostra esse impacto da internet. A internet modifica a maneira de usarmos a televisão, a internet modificou a maneira de usarmos o celular, de usarmos os computadores. Então, quando a gente fala de prejuízo, eu tenho que avaliar o que eu estou utilizando na tela, qual o mecanismo que eu estou utilizando na tela e para que eu estou utilizando. Quando você olha tudo isso e vê a quantidade de tempo que você dedica
Aí você vai saber se está tendo prejuízo ou não. Tá? O problema não é o celular, o problema não é a tecnologia em si, mas a maneira como nós utilizamos versus a quantidade de tempo que eu fico nela. E esse é o grande barato da questão da internet. A internet faz a gente ficar mais tempo. Sim. Suga a gente. Sim. Eu lembro que quando as redes sociais elas surgem, o conceito era: eu entro para fazer alguma coisa e saio. Agora eu entro para estar ali. Exatamente. Por um tempo indeterminado. E aí, adeus vida real, né? Essa é a questão. Não, ainda tem uma outra discussão, não vai dar tempo aqui, porque é a realidade. Não estou nem falando de filosofia. Vou para Matrix agora. Não, isso é outra parada. Mas só para você entender como é que a gente já... sabe essa ideia da singularidade que Ray Kurzweil popularizou, que é o momento em que máquinas e seres humanos estariam conectados em um só. Cara, se você olhar o celular, nós já estamos conectados a ele. Você paga as suas contas com sua digital, você paga a sua conta com sua face, é um pedaço da gente, nós estamos transferindo. Isso não é diferente com os nossos estudantes. Então, o que eu percebo, a maioria das vezes a gente está tentando controlar o estudante com relação ao seu uso, o uso do aparelho. Mas quando eu coloco outros elementos que tornam o aparelho insignificante, eu torno a aula interessante. Agora, isso dá trabalho. Exige planejamento. Certamente. Você conseguir uma aula ser mais interessante do que um grupo de aparelhos celulares, inclusive teve uma observação deles aqui, que eu já vou te dizer quando a gente estiver tratando da aula, que combina bem com isso que você está falando aí. Uma angústia minha como professor é que, assim, na minha concepção, o professor ele tem por dever, e se o senhor discorda, me diga, ele tem por dever de estar à frente do aluno naquilo que ele está ensinando. Pelo menos tentando. Né? Porque nunca vai estar. Pronto. Mas o que eu vejo é que, assim, a tecnologia ela evolui, ela gera uma mudança de comportamento, e quando essa mudança de comportamento, que não necessariamente é positiva, está sedimentada, a educação vem atrás, desesperada, para tentar fazer alguma coisa, mas já foi, já era. E isso acontece em tudo. Lembra quando o pessoal ficava estudando as gerações? Geração Y, geração Z? Cara, isso para mim é uma furada. Desculpa, eu não quero desfazer o trabalho de ninguém. Mas o que acontece? Se você pegar, por exemplo, essa história das gerações, pega lá quantos vovozinhos, vovozinhas estão utilizando o Facebook, estão utilizando... muito. Então, o tempo todo. Entendeu? A diferença é que a velocidade com que eles utilizam é diferente da velocidade com que os jovens utilizam. E, na verdade, o grande barato da revolução tecnológica que a gente está vivendo agora não tem que ver com essa novidade em si, ou até mesmo com o volume de informações. Tem que ver com a velocidade com que as informações percorrem de um para o outro. Esse é o grande barato, e é isso que torna mais desafiador o trabalho da educação. É isso que torna, parece que eu estou correndo ainda mais atrás do prejuízo o tempo todo, entendeu? Por quê? Porque a velocidade... É muito alta. Está muito alta. Tanto que hoje, quando a gente fala de internet das coisas, que é o chamado IoT, essa sigla... O que é IoT? Então, de outras palavras simples, né? Em português seria internet das coisas. Tá? É a internet das coisas. É a minha geladeira, o meu micro-ondas, o meu aspirador de pó, todo mundo conectado online. Está todo mundo conectado. Alexa, e tal, Siri, ou seja lá o que for. Tudo isso é a internet das coisas. E você acha que essa é a próxima revolução industrial? Não, ela já é. A próxima revolução tecnológica? Ela já é. Já está realidade. acontecendo. Não, ela já é uma realidade. Isso aí não é uma coisa do futuro. Não é uma coisa do futuro. É assustador. Entrar nesse campo é assustador. Tá? É assustador. Eu ainda tô assustado com o ChatGPT e com... Eu recebi, inclusive, ontem, um amigo meu mandou pra mim, falando: eu tô querendo processar uma pessoa que me prejudicou e eu queria que você desse uma olhada nessa ação pra ver se tá tudo ok. Aí eu olhei e falei: não, tá, pouca gente sabe que eu sou formado em Direito também, por isso que ele me pediu isso. Eu olhei a ação e falei: não, tá tudo certo, pode dar entrada. Ele disse: pois é, quem fez foi o ChatGPT. Olha aí. Falei: gente, achava que isso era ficção, achava que era uma brincadeira ali. ChatGPT faz uma ação de indenização, mas o cara fez e vai dar entrada mesmo. Então, o plano de aula dessa sequência didática, quem fez a base dela foi o ChatGPT. Foi o ChatGPT. Eu pedi para o ChatGPT, eu quero fazer uma aula que ensine para os meninos sobre o impacto da dependência tecnológica no processo cognitivo da aprendizagem. Foi isso que eu coloquei. E ela me jogou toda uma aula
começando com o jogo. É óbvio O ChatGPT criou o jogo. Criou o jogo. Esse foi o desespero dos meninos, assim. Quando eles descobriram que o ChatGPT criou o jogo. Mas eu vou explicar. O ChatGPT criou um jogo simples. Sim. Aí eu comecei a tentar entrar na cabeça do Ângelo, do professor Ângelo, para poder entender o que ele faria com o jogo. Entendi. Aí, na minha mentalidade, que é bem menor do que a do professor Ângelo, eu consegui fazer um jogo com um pouquinho mais de desafios, entendeu? Sim. Então, e essa é a grande sacada, e fica até a dica para o professor. Você, professor, você pode explorar o ChatGPT como base. Como base de alguma coisa. Você também não vai se tornar o professor preguiçoso que joga lá e está feita a aula. Não. Que aquilo é base, até porque a gente tem que filtrar. O ChatGPT ele tem uma base de informação que está desatualizada. Sim. Tá? É uma base de informação que está desatualizada. Não me falha a memória de 2019, 2020, a base de informação do ChatGPT. Depois me corrija se eu estiver errado. Até depois nos comentários aí, quem estiver comentando, depois você pode ver se você tiver informação mais precisa. O que isso acaba acontecendo? Quando você vai fazer uma busca de informações, algumas coisas de novidade, ele não tem informação. A menos que, desde que o ChatGPT começou a ser usado, ele agregou a informação que ele tinha. E aí vem para mim uma sacada, talvez até ética, né? Quando nós conversamos com o ChatGPT, nós estamos ensinando o ChatGPT. Isso é o que a gente chama de aprendizagem de máquina. Sim. Tá? E aí eu faço aqui uma pergunta. Quanto você está recebendo pelo trabalho de ensinar a inteligência artificial? É uma questão ética. Estou só aqui fazendo perguntas. E essa é a grande sacada. A gente falou aqui sobre os problemas, a gente começou falando sobre os problemas, né? Existem, sim, problemas no processo cognitivo. A maneira de pensar, a internet está modificando. Ponto. Que envolve tanto o funcionamento biológico, neurobiológico. Isso é fato, tá bom? Isso é ruim ou é bom? Ainda não sabemos. Sim. Tá? O fato é, não conseguimos frear. Não dá mais para parar. Você viu aí, tá? A última coisa foi Elon Musk, os outros tentando, vamos parar aqui. É óbvio que eles sabiam que não iam parar. E eles fizeram isso porque são um alerta. Parem para pensar. Então, quando a gente pega tudo isso e põe no pacote, a gente percebe, existem sim impactos negativos, mas também existe um processo que agora eu tenho que equilibrar. Sim. Tá bom? Eu sei que eu não vou conseguir parar esse negócio. A pergunta é, eu vou ficar reclamando que está destruindo a vida dos meninos ou eu vou criar mecanismos para tornar o uso inteligente da máquina? Porque se eu não pensar nisso, a máquina vai se tornar inteligente do jeito dela. Sim. Tá? Com aquilo que eu tenho para oferecer. Então, uma das discussões que tem, a moralidade da internet artificial, da inteligência artificial. Qual é a fonte de moralidade da inteligência artificial? É a nossa. Então, se eu não sou moral, ético, a máquina não será moral nem ética. Entendeu? Então, esse é o dilema. Perguntas que a gente tem que fazer hoje é para a sociedade. Que tipo de máquina estamos ensinando? Tá? É um filho que a gente está educando. Exatamente. Que aprende de um modo rápido. Por quê? Porque não tem interferência emocional. Quando erra. Que é um dos processos de aprendizagem. Quando a gente erra, vem aquele monte, as e aí provas... Você perde um tempão entristecido e a máquina não tem isso. E a máquina não tem isso. Então ela só fala, errei, então vou tentar outra coisa. Tanto que se você pegar o ChatGPT e falar, você está errado, o que o ChatGPT vai responder? É a pergunta padrão. Olha, eu sou uma inteligência artificial, eu estou aprendendo. Ainda vai pedir desculpa para você. Vai sim. Olha, é incrível, assim, porque é incrível e assustador, né? Porque a gente está vivendo uma revolução tecnológica se desenvolvendo, assim, na frente da gente. Nós estamos nos vendo sermos afetados por ela. E a sensação que eu tenho é que eu saio do meu corpo e eu me observo lá de fora interagindo com essa mudança, assim. E é incrível e assustador. A gente vai entrar agora na tua aula propriamente dita, né? Pra gente debater. Mas antes, se você viu a nossa infraestrutura aqui do IAPE, viu o nosso colégio, você ficou encantado e está se perguntando como é que coloca seu filho aqui? Será que é muito caro? Será que é difícil colocar? Olha, a gente vai te mostrar agora como que você pode fazer a matrícula e você vai ver que é facinho. Então assiste aí que já a gente volta. Oi pessoal, meu nome é Renata e eu vou estar explicando agora como fazer sua matrícula aqui no IAPE. Eu sou promotora de matrículas e entrando em contato com esse número, você vai falar diretamente comigo.
Por esse número, eu vou te explicar como funciona o colégio, sendo você aluno externo ou interno. Se você for um aluno residente, nós vamos estar te atendendo e te explicando melhor sobre a rotina de um aluno residente e sobre os nossos planos, te ajudando a escolher o melhor plano para você vir estudar conosco. Caso você continue com seu interesse, irá passar por um processo de entrevista com uma psicóloga. A psicóloga, aprovando você na entrevista, entramos na etapa de documentação. Com a documentação completa na secretaria, você já pode vir e fazer parte do país IAPE. E eu fico esperando o seu contato. Vem pra casa, vem pro IAPE, vem fazer parte da nação IAPE. A gente está de volta aqui com o pedagogo, pastor, professor Denison Cavalcante, e teve uma coisa que eu não falei para vocês. Além de pastor, professor e pedagogo, ele é o diretor-geral do IAPE, é meu chefe, e eu vou tomar para mim o princípio da inteligência artificial. Eu errei, não vou ficar me lamentando aqui. Esqueci de anunciá-lo como diretor, já estou corrigindo, estou em aprendizagem e já está tudo certo. Mas o pastor Denison, o professor Denison, é o nosso diretor-geral lá do IAPE e é muito importante que ele esteja nesse processo de expansão, né, da aprendizagem. É muito importante que a gente tenha alguém tão sintonizado com a revolução tecnológica dirigindo uma escola do porte do IAPE, porque a gente sabe que a gente está à frente de muitas outras instituições se preocupando com isso, né? Vamos lá. O senhor criou essa aula aí, essa experiência, não foi nenhuma aula, é uma experiência de aprendizagem completa, tomou aí 6 aulas, né, se não me engano. E uma curiosidade que eu tive, eu percebi que quando os alunos entraram ali no laboratório e viram as cartas e o jogo lá, eles não sabiam o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e você não deu muitas explicações dos motivos deles estarem ali. Você só começou explicando o jogo. Isso foi estratégico? Teve algum motivo por trás disso? Claro, claro. E aí vem o grande segredo, né? Se você parar para pensar, os próprios episódios, por exemplo, das séries, dos filmes, os filmes, eles não te entregam tudo de bandeja. Sim. Eles vão te revelando aos poucos as coisas. Uhum. Por quê? Porque faz parte da maneira do cérebro agregar informação e se impressionar com o que vem pela frente. Tá? É óbvio que o jogo acabou não acontecendo do jeito que a gente tinha planejado. Sim. Eu imagino que vocês tenham conversado sobre isso. Uhum. Por quê? Porque alguns não prestaram atenção na informação, alguns não se conectaram no que estava acontecendo no momento, foram tirando conclusões. Uhum. E esse talvez seja o grande barato da aprendizagem. É você pegar, inclusive, o que aconteceu fora do planejamento e transformar aquilo em aprendizado. Tá? Então, assim, quando eu olho para o processo da aula, ela começou com um elemento surpresa, para justamente depois, no momento certo, eu puxar e colocar neles a curiosidade. O grande esquema da aprendizagem é gerar curiosidade. Uhum. Gerar curiosidade. E o primeiro elemento que gera curiosidade são as perguntas. E se você parar para pensar, o grande barato de interagir com o ChatGPT não é passar informação para ele. Sim. É fazer perguntas. É fazer as perguntas. Então, é por isso que se eu fosse assim dizer, qual é o grande propósito da aula? Ensinar os alunos a importância de fazer perguntas. Porque quando você faz perguntas, você está dizendo para o outro, me ensine. Uhum. E aí vem um lance que, inclusive, surgiu num dos grupos que a gente estava lá conversando, fazendo a resenha da aula. Um dos grupos falou exatamente isso. É tão importante fazer perguntas, porque através delas eu aprendo, que eu tenho que aprender para quem eu estou fazendo pergunta. Eu não vou jogar minhas perguntas na mão de qualquer um, no cérebro de qualquer um, porque essas perguntas vão gerar um aprendizado. Esse aprendizado pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Depende para quem eu faço pergunta. Sim. Então, além de explorar o mundo das perguntas, que é o que gera essa curiosidade, que gera todo esse lance que faz o cérebro, uau, eu quero aprender, eu tenho que ensinar meus alunos a buscar na fonte correta de informação. Tá? A qualidade, julgar a qualidade de informação hoje é uma habilidade crucial. Por isso, nós precisamos ensinar o pensamento crítico. Pensamento crítico, essa análise de informação, ela é muito importante. E aí vem o grande dilema. Quanto mais eu utilizo o meu aparelho celular, minha internet, seja no computador, em qualquer lugar, menos filtro eu faço. Por quê? Porque a informação vem fácil. Isso. Como a informação vem fácil, eu não paro para pensar. Eu não paro para questionar. E esse é o desafio hoje do professor. O
professor tem que entender que ele não está ali para transmitir informação. Ele está ali para ensinar o aluno a questionar, inclusive a informação que ele está apresentando. Inclusive isso. Do contrário, é assim que nasce a tia do WhatsApp que vai divulgar fake news à torta e à direita. Porque não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. Um ponto interessante que os meninos citaram, eu perguntei para eles se eles gostaram dessa coisa deles terem entrado no laboratório sem estarem sabendo de nada, né? E eles falaram exatamente isso. Não, a gente gostou porque a gente ficou com aquela curiosidade suspensa o tempo todo e as coisas foram se revelando aos poucos. Inclusive, eu perguntei no carro, se eu tivesse dado a vocês a liberdade de não assistirem a aula e terem ido para a cantina, para o pátio lá, vocês teriam ido? Eles disseram não, porque eu não ia aguentar de curiosidade de saber o que eram aquelas cartas em cima ali das mesas e por que tiraram a gente de sala de aula quando não era para ter tirado e ter colocado lá, né? Então, de fato, aí a tua intenção de gerar curiosidade combinou. Deu certo. Com o gosto deles por ter essa curiosidade satisfeita em doses homeopáticas ali. E tem toda uma estratégia, né? Do jogo, a gente foi para o embasamento teórico. Sim. Aí foi uma aula mais teórica, mais tradicional, e ainda assim de um modo mais participativo, conversando com eles, mostrando os mecanismos de como o cérebro aprende. Sim. Os elementos básicos que o cérebro aprende. Depois, no finalzinho, você tem um outro gancho. Você retoma o jogo. Tipo seriado. Esse é o barato. No próximo episódio. Esse é o barato. Acho que o professor, quando o professor tem planejamento, e esse é o ponto, tá? Às vezes a gente aprende a ficar fazendo o mesmo de sempre. Sim. Como é fácil, eu já fiz isso na outra turma e deu certo, o professor não para pensar na personalização do ensino daquela turma. Você sabe, as turmas não são iguais. A gente dá o mesmo assunto para turmas diferentes e não rende da mesma forma. Por quê? Porque as turmas são iguais. Dentro do processo de personalização do ensino, e esse é um outro ponto importante, o professor tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Ele tem que conhecer a turma, conhecer os seus alunos, conhecer a maneira como eles aprendem. E se eu não perguntar, eu não vou saber. Sim. Então, eu tenho que ter relacionamento com o meu aluno. Com o menino. É muito importante. Esse é o grande esquema. Sherry Turkle é uma pesquisadora do MIT, que ela estuda exatamente o impacto da tecnologia nos relacionamentos das pessoas. Sim. E uma das coisas que ela coloca, para mim impactou quando eu estudei sobre isso, ela diz o seguinte: a tecnologia entra onde as relações pessoais falham. Sim. Tá? Então, se eu como professor não converso com os meus alunos, não conheço meus alunos, eu não vou conseguir atingir a maneira dele aprender. Então, essa personalização do ensino envolve você conhecer o seu aluno e planejar. A aula tem que ser planejada para atender aquela necessidade do aluno. É óbvio que existem alguns macetes, assim como os seriados, os filmes têm lá o roteirinho básico, a jornada do herói, seja lá o que for que você utilize. Existe uma fórmula, e a fórmula é essa, é você oscilar entre a surpresa, o espanto, a dúvida metódica e quando você vai deixando o gancho de uma aula para outra, cara, você como professor, você pode colocar o seu ano inteiro como um grande seriado. O ano inteiro como um grande seriado. Como professor, uma das sensações mais gostosas, você terminar a aula e você escutar da turma. É muito bom. Me satisfaz uma curiosidade. A gente conversou sobre essa aula algumas vezes antes dela acontecer. Eu sei que você tinha em mente o que você queria que acontecesse. Mas houve algum momento durante a experiência, a sequência toda, que você mudou algo? Improvisou? Claro. Trocou? Claro. Conta pra gente aí. Se isso não acontecesse, não seria aula. Sim. Porque eu, enquanto professor, se estou numa caixinha fechadinho, nem eu vou aprender e nem o aluno. A improvisação tem que ver na maneira quando você percebe o jeito do aluno aprender. Nessa hora, eu tenho que improvisar. Nessa hora, eu tenho que modificar. Entendeu? Estar aberto à possibilidade de mudar a maneira como eu vou ensinar é o segredo do professor da próxima era. Tá? O segredo do professor da próxima era eu estudo, conheço o meu aluno, me preparo, me planejo para uma aula personalizada e estou aberto para modificar a maneira como eu vou ensinar. Inclusive estar aberto para aprender. Porque eu aprendi com eles. Quando a gente foi para um momento da atividade, que foi depois da aula teórica, a gente foi para uma atividade de conversação com o ChatGPT. Quando a gente entrou nessa parte, eu aprendi com eles.
E, enquanto eles estavam sozinhos, vinha um tipo de comportamento no relacionamento com a internet, com o ChatGPT. Quando eles começaram a fazer isso em grupo, mudou a maneira de conversar com o ChatGPT. Isso eu não percebi, olha aí. Foi perceptível a mudança. Por quê? Porque o coletivo, quando você pensa de modo coletivo, você não pensa sozinho, obviamente. Você tem, em alguns grupos, houve uma entrega da minha ideia para a sua. Eu deixei de pensar como eu queria, porque você estava pensando por mim. Tá? Em outros grupos, eles simplesmente modificaram, colocaram uma ideia completamente nova. E isso é muito legal. E eles nem perceberam. Se eu tivesse tido uma outra aula só de devolutiva com eles, daquilo que eles perceberam, seria uma outra aula incrível. Uma outra aula incrível. Foi interessante porque a primeira vez que eu usei o ChatGPT foi justamente por causa da sua aula. E você falando agora na influência que o coletivo tem, eu fiquei pensando aqui, né? Se eu tivesse tido o primeiro contato com o ChatGPT num treinamento corporativo, o que eu teria digitado lá? O fato de eu ter tido contato com o ChatGPT em meio a um grupo de adolescentes, embora eu seja um adulto, o que eu fui digitar lá para poder fazer brincadeira e sociabilizar com os meus alunos? Adivinha. Né? Você foi do seu interesse? Você foi atrás lá do Batman? Para saber história? Não. Você foi saber o quê? Eu fui digitar, peguei os nomes deles e fui criar historinhas ali para depois ler para eles. E agora você acabou de entrar no outro ponto para mim que é fundamental para o professor da próxima era. Ele sabe contar histórias. Sim. Não importa a matéria que você ensina. Ele é um contador de histórias. Ele tem que ser um contador de histórias, porque as histórias conectam. As histórias colocam a realidade dentro do mundo que ele está vivendo e ele se insere no mundo. Porque muitos alunos, para que serve estudar o número π? Para que serve estudar tangente? Porque não houve conexão com a realidade. Com a realidade dele, que ele vive. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que Jesus era extremamente atual. A metodologia de Cristo é para todas as eras, inclusive essa que a gente está vivendo. Ele contava histórias, era um exímio contador de histórias, ou histórias que ele trazia para fazer com que as pessoas se conectassem, ou fazia as pessoas contarem a história delas. Então, até mesmo uma cura, a cura que ele fazia, tudo isso estava conectado à história das pessoas. Tá? Uma segunda característica do ensino de Cristo é fazer com que eles se conectassem uns aos outros. Ele não deixava a pessoa sozinha com a história. Ele sempre fazia com que a pessoa se conectasse com outras pessoas. E uma terceira característica de Cristo, que para mim esse é o resumo da metodologia que a gente tem que ter como professor, era tornar prático. Nem o ensino de Cristo era vazio. Todo o ensino de Cristo envolvia uma prática. Ou você vai contar para outro, ou você vai ensinar outro, ou o que isso vai servir para mim. Você pegava o que aprendeu e já ia usar. Exatamente. Não tem tempo de bater papo sobre isso, mas se você pegar a vida de Jesus e passar por esses 3 ângulos, você vai perceber que ele, enquanto ele cuidava das pessoas, ele estava ensinando para ter a vida delas transformada, e isso era multiplicador. Quando você enxerga isso, você descobre qual é o jeito do professor ensinar. Não importa se você está vivendo na era da inteligência das coisas ou lá no passado. Deixa eu te perguntar, o que na tua aula não saiu como esperado? O jogo. O próprio jogo em si eu tive que adaptar, porque eu percebi que alguns, mesmo eu falando assim, faz assim, que eu percebi que tive um grupo que era de propósito para ser diferente, para ser o elemento que bagunçava todo, o grupo não compreendeu. Mesmo eu explicando, o grupo tinha entendido, mas uma pessoa do grupo continuou me ouvindo, mas sem me ouvir. E insistiu em fazer do seu jeito. A escutativa do grupo não aconteceu. Depois eu tive o feedback com o grupo e eles entenderam. Quando eu falei, façam assim para dar certo. Como eles não fizeram do jeito, eu tive que improvisar o jogo e acabou demorando mais. A gente teria conseguido fazer toda essa aula em 4 aulas, mas que era o planejamento. Por causa do jogo, ela esticou. Os meninos, inclusive, divergiram sobre isso. Um deles disse que algo que não saiu legal foi que as explicações eram muito complexas e demoravam muito tempo. Então, isso gerou uma confusão na cabeça deles. Aí os outros 2 olharam e disseram, não, o problema é que, enquanto ele estava explicando, tinha gente que já estava pensando onde ia pegar a carta, no que ia fazer, e daí perdia a explicação.
E aí, é nesse ponto que a explicação ficava cumprida, porque eu tinha que falar 2, 3 vezes a mesma coisa. Repetir, eu vi isso. Eu vi isso várias vezes acontecendo ali. Repetia porque eu tinha uma parte da galera lá que já estava adiantada ali com algumas outras coisas. Cara, eu fiquei até nervoso, porque foi contra todas as teorias que eu já estudei na minha vida. Quando a gente foi para a parte da aula teórica, ninguém pegou caderno, ninguém anotou nada vezes nada. Sim. Só estava olhando para mim, ouvindo, embora estavam interagindo. Tá? No dia seguinte, eu desafiei eles para saber o que eles se lembravam. Cara, lembravam-se de tudo. Se lembraram de cada etapa do processo de pensamento. O que impactou para mim? A gente tem que cuidar para não rotular ou achar que só existe uma forma de aprender. Tá? Os nossos meninos e meninas, não se engane, eles estão aprendendo. Às vezes, e aí eu reconheço que o próprio jogo e toda a maneira como a gente construiu a aula favoreceu para que aquilo ficasse no coração deles, mesmo que eles não estivessem escrevendo. Tá? Mesmo que eles não estivessem ali transmitindo a informação para um papel. Entendeu? Ainda assim houve a aprendizagem. Por outro lado, eu posso dizer que foi sucesso. Sim. Embora não tenha sido do jeito que eu esperava. Foi sucesso. Isso me surpreendeu. E nos 3, eu perguntei para eles como que eles gostavam de aprender, e foram 3 respostas bem diferentes. Um disse que não gostava de anotar, gostava de prestar atenção e perguntar. O outro disse que gostava de anotar tudo e fazia resumos. E o outro disse que gostava de fazer desenhos. Desenhos que se conectassem com aquilo que estava sendo aprendido, né? E aí eu sou um adulto que anota tópicos enquanto um professor fala, mas eu era um adolescente que não anotava nada. Eu parava, prestava atenção, levantava a mão e fazia perguntas. Então a gente mesmo, à medida que a gente vai crescendo ou mudando de lugar, mudando de conteúdo de aprendizagem, a gente vai mudando a forma que a gente aprende. A gente vai se conhecendo e a gente vai buscando mais formas de aprender. Com certeza. Isso afeta, inclusive, a maneira como a gente avalia se o aluno aprendeu. Tá? Se eu fizesse, por exemplo, hoje uma avaliação formal, e aí é que vem a diferença de cada um desses métodos ou jeitos de aprendizagem que eles citaram, e a gente usou todos os modelos de aprendizagem a gente usou durante a aula. O assunto foi sendo repetido e sendo apresentado de maneiras diferentes. Por isso, todos puderam aprender. Tá? Pelo menos era a expectativa. Nós não fizemos uma avaliação formal. Sim. A gente fez uma avaliação informal. No bate-papo eu descobri que eles aprenderam. E aí vem uma outra sacada. Eu, como professor, não posso ficar só dependendo da avaliação, da folhinha, das perguntas. Eu tenho que ter outros métodos de avaliação para poder saber se o menino aprendeu, se o aluno aprendeu. E para mim o que é interessante, e o que muda desses métodos de aprender de cada um deles, eu preciso testar agora o quanto a memória reteve da informação. É óbvio que dependendo do estilo de aprendizagem favorito do aluno e dependendo da maneira como eu fiz, de acordo com esse modelo de aprendizagem do aluno, em alguns isso vai ficar mais retido e outros menos retido. Então, nem sempre é o aluno. Às vezes tem que ver com a maneira como eu apresentei. É a metodologia que eu apresentei. Então, para alguns talvez tenha ficado mais fixado. Por quê? Porque o jeito dele aprender foi favorecido pela maneira como eu ensinei. Eu já tive, acho que foi uma das experiências mais marcantes para mim. Eu já tive uma aluna que fez um abaixo-assinado porque queria que eu fosse um professor tradicional. E eu fiquei chocado quando eu recebi o papel com as assinaturas. Assim, eu falei, sério, eu me esforço tanto para fazer uma aula gostosa, cheia de interatividade, com um monte de metodologias ativas, e na realidade eu tenho uma aluna que preferiria estar aprendendo com um método tradicional, com aula expositiva e exercício. Aí vem a pergunta mais importante. É uma aula mais gostosa? Para quem? E se eu, como professor, conheço... Para mim. Exatamente. Se eu, como professor, conheço meus alunos, eu vou procurar diversificar a minha aula de tal forma que eu consiga atender todo mundo. Todos ali. Todo mundo. Por isso eu tenho que ter um mapa da minha sala. O mapa de sala não é onde é que o menino vai sentar para ficar quieto. Mapa de sala para mim ideal é, eu sei como cada um dos meus alunos aprendem. E eu sei que na turma A eu tenho que caprichar mais nessa parte porque a maioria pensa assim. Na parte B, na turma B, eu tenho que pensar dessa forma diferente. Agora, qual é o detalhe? Você, como professor, no momento, sabe. Isso leva tempo.
Eu tenho que me preparar. Eu quero ser um professor diferenciado. Eu não quero perder o emprego para as máquinas. Seja um professor diferenciado, pague o preço. Pague o preço. Se você pagar o preço hoje, você vai ser o professor do amanhã. Quando todo mundo estiver entregando as pontas, deixando o ramo porque está cansativo, fui superado, você não vai ser superado. Você vai se reinventar. Você vai ser o professor que vai fazer a diferença. Eu acredito nisso. Seguramente. Uma das coisas que os meninos falaram é que assim, eles ficaram muito felizes somente pelo fato da tua aula ter substituído uma aula cuja perspectiva era que fosse uma aula tradicional. Né? Então eles olharam e falaram, não, entrar no laboratório e ver cartas ali, não importa o que aconteça, é melhor do que sentar e ver um professor falando ali o tempo todo. Isso é um baita elogio, claro, porque você soube captar ali a curiosidade e a atenção deles, mas eu me pergunto, às vezes, assim, o quanto que essas aulas inovadoras não sabotam todas as outras que não conseguem chegar lá. Você acha que todo professor ele precisa estar recorrendo a metodologias diferenciadas que unam diversão com ensino, assim? Qual é o ponto? Que vai ter aquele cara que vai dizer, eu sou um cara de quadro, gosto de escrever no quadro, eu gosto de lista de exercício ali. Existe espaço para esse professor ainda? Claro, eu vou dizer por quê. E esse é o ponto talvez mais importante, as pessoas ainda não entenderam. Eu posso ser um cara cheio de recursos que só estou distraindo os meninos. Entendeu? Eu sou uma grande fonte de distração. Sim. Ponto. Eu não estou ensinando coisa nenhuma. Um dos professores mais queridos do meu filho, ele ama usar giz. No colégio onde ele trabalha, é a única sala que usa giz, que tem quadro verde, é o dele. Tá? Isso não quer dizer que ele é um cara fora do tempo. Por que os meninos amam aquele cara? Sim. Essa é a pergunta. Amar. Relacionamento. Ele é um cara que se importa com os alunos. Ele é um cara que, por mais que ele ensine do jeito que ele ensina, de um jeito talvez um pouco mais formal, ele se importa tanto com os alunos que ele percebeu que você não entendeu. Ele vai mudar o jeito de explicar porque ele percebeu que um aluno que ele ama não entendeu. Então, para mim, a grande questão não é nem a forma como o professor apresenta, é a conexão que ele tem com os alunos. Um professor que é conectado com o seu aluno, que tem o olhar empático, que quando pega ali o aluno que está lá dormindo na carteira, ao invés de falar, levanta aí, vai perguntar, você está legal? Você está bem? Tudo bem? Dormiu bem essa noite? Está acontecendo alguma coisa? Coisas desse tamanho, pequenininhas, podem fazer toda a diferença e conectar o aluno ao professor. Entendeu? Às vezes é muito mais fácil ficar tentando controlar a sala do que ensinar a sala. Tá? Então, há espaço para todos, porque agora vem um outro detalhe, o professor tem que ser autêntico. Não adianta ele querer ser, eu vi que o Ângelo é o mais querido dos professores da escola, então vou querer dar aula igual o Ângelo. Ele faz tal coisa, aí ele vai. Cara, não é, você tem que ser você tem que ser autêntico, é o seu jeito de ser. Quando eu dei a aula mais teórica, estava sendo eu, um professor que está dando aula na faculdade, professor que está dando aula para qualquer um, aquele é o meu jeito de ser. Entendeu? Com quem houve conexão, houve conexão. Teve gente que não estava conectado comigo na aula. Você não vestiu jeans rasgado. Não, eu posso ir de terno e gravata, não é a roupa que você usa, é você com os alunos. Com alguns alunos eu tenho mais conexão e outros menos, é natural, ainda mais como diretor, o diretor que dá bronca, o diretor isso, então eu tenho um monte de coisas por trás. Para mim ainda foi um desafio dessa aula por conta disso, porque está por trás a figura do diretor. Será que é o diretor que está aqui dando aula ou é o professor? Entendeu? Qual a liberdade que eu tenho? Qual a liberdade que eu tenho? Como é que eu vou ser julgado pelo professor, pelo diretor? Mas isso tem que ver com a conexão que a gente tem com os nossos alunos. Então, há espaço para o professor de aula tradicional? Há espaço. Desde que, número 1, você tenha empatia e você se conecte com os alunos. Número 2, você saiba como o aluno aprende. E aí você vai usar recursos dentro do seu repertório que atinjam a maneira do cérebro aprender. Tá? E aí vem o terceiro ponto. Isso vai me dar segurança para criar métodos de avaliação que me garantam como professor de que eu consegui te ensinar. Sim. Isso é mais importante do que a nota do aluno. Sim. A nota ela é uma questão técnica, burocrática, que a gente precisa, como colégio, como escola, ainda colocar para o governo. Mas para mim isso é muito menos importante do que eu, como professor, ter certeza de que meu aluno aprendeu. Então,
ter métodos alternativos de avaliação é mais importante do que a avaliação formal. E isso é uma revolução. Falar isso enquanto diretor não é muito fácil, não. Porque eu tenho todo um sistema, uma pressão de sistema por trás. Mas, e aqui fica até, hashtag fica a dica para os meus professores nesse momento, não tenha medo de inovar na sua maneira de avaliar. Não tenha medo, mas combine antes com a coordenadora. Quando eu escuto essas tuas falas, eu não consigo deixar de pensar que assim, a essência da educação, a essência do que faz um professor, um profissional de qualidade, ela não passa pela tecnologia. Não precisa. Quando você fala assim, do contato com o aluno, da empatia, de enxergar o aluno, de estar preocupado em criar formas do aluno aprender, já que ele não aprendeu daquele jeito ali, isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso pode vir com tecnologia ou pode vir sem tecnologia. E é até importante a gente explicar agora. A gente está falando da tecnologia digital motivada pela internet, ou que recebe informação via internet, porque a gente usa todas as tecnologias, inclusive a natureza é uma tecnologia. A própria natureza em si é uma tecnologia. Vou te dar um exemplo. Aqui no IAPE, nós, com a educação infantil, nós usamos em aulas diversificadas Lego, que faz parte do nosso currículo, da nossa caixa de ferramentas de ensino. Quando você coloca as crianças para poder construir o conhecimento através de bloquinhos de plástico, eu estou usando tecnologia. Sim. Tá? E esses bloquinhos de plástico fazem um boom no cérebro para poder conectar a teoria com a realidade e fazer a aprendizagem acontecer. Esse é o segredo. O professor tem muitas ferramentas. Inclusive, quando ele precisar bater um papo com os alunos e o aluno fizer uma pergunta, talvez até questionando, cara, vá para a internet. Gente, abre o celular agora aí, intencionalmente, abre o celular, pesquisa aí, mas isso tem que estar dentro de um planejamento, para que não seja usado de modo banal. Porque senão, se a turma perceber que você está usando só porque o diretor falou que é legal você usar a internet ou coisa assim, cara, você não vai ensinar. Você não vai ensinar, a galera vai aproveitar para ver um seriado que ficou atrasado da noite anterior. A gente está indo para o fim aqui. Eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira delas, e a mais fácil, é o que ficou para ti depois dessa experiência? O que você aprendeu? O que você concluiu? O que mudou na tua cabeça? O que ficou? Primeira coisa e a mais importante. Preciso, como professor, crescer ainda mais em aprender a maneira como meus alunos aprendem e conectar tudo isso ao universo que nós estamos vivendo. Eu entendi que eu não consigo parar a evolução digital, essa revolução, eu não vou conseguir parar. Eu também entendi que eu preciso continuar avisando e alertando. Galera, esse negócio usado de maneira equivocada vai detonar teu cérebro, teu jeito de aprender. Isso para mim não mudou. Mas mudou uma coisa. Eu preciso aprender o equilíbrio. Como é que eu faço de tudo isso uma ferramenta para o bem e não para o mal? Isso tem que ver com ensinar meus alunos a ter pensamento crítico, ensinar meus alunos a utilizar a internet, utilizar os mecanismos digitais como ferramenta para o crescimento deles, para que eles não sejam utilizados como coisas. A minha grande questão que ficou bem claro para mim na prática, a internet das coisas inclui você e eu. Sim. Eu tenho que tomar cuidado para não ser uma coisa na mão da internet. Perfeitamente. Eu acho que essa é a frase que a gente pode botar na capa do podcast, assim, ela foi muito boa mesmo. A segunda pergunta, professor, e é com ela que a gente finaliza, para aquele professor, para aquele cara assim, sabe, normal, do dia a dia, aquele professor que dá a disciplina dele para um monte de turmas em 2, 3 escolas diferentes, que sai corrigindo prova dentro do ônibus, esse cara que é cobrado para ter resultado de Enem, esse cara que é cobrado para manter controle de turma, esse cara que liga aí a TV ou ele vai lá no YouTube e ele ouve que a tecnologia está chegando e que a gente tem que se atualizar e ele bota a mão na cabeça e está desesperado porque será que ele está atualizado? Então esse cara que é o professor do dia a dia, o que você tem para dizer para ele? Vou até virar para a câmera. Certo. Dizendo para você, meu amigo, minha amiga, preste bastante atenção. O que separa um professor do outro
você encontra nos olhos. Um professor, uma professora apaixonada por aquilo que faz, ninguém segura. Você não precisa deixar de ser você. Seja autêntico, seja você, mas tenha essa paixão no coração. Eu não posso, e aí vem um grande detalhe, isso a gente não coloca de cima para baixo, não é a instituição, eu como diretor, apaixone-se. Ou você ama o que você faz, ou não vai adiantar eu te dar dica nenhuma daqui para frente. Tenha paixão por ensinar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e talvez seja o maior desafio, se você é apaixonado por ensinar, você vai aprender a conhecer seus alunos. Se apaixone por eles também. Procure conhecê-los. Procure conhecer cada detalhe do mecanismo como a aprendizagem acontece. Porque se você dominar o mecanismo de como a aprendizagem acontece, o restante vai ser mais fácil. Isso é igual o avião. O avião gasta uma energia tremenda para subir. E depois que está lá em cima, ele plana. Então, a sua energia inicial é aprofundar o seu conhecimento na maneira como o cérebro funciona. Porque professor lida com cérebros. E se você descobrir o mecanismo de aprendizagem do cérebro, você vai navegar nesse oceano da aprendizagem do seu jeito. E a terceira e última dica, aprenda com Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Ele já nos ensinou o jeito de aprender. Conte histórias dos números, das coisas, através da história dos seus alunos, através da vivência prática do dia a dia, você vai conseguir ser um professor diferenciado do jeito que você é. E essas histórias vão surgir quando você estiver no ônibus, indo para a escola. Depois que você preparou o conteúdo, você pensou nas estratégias, enquanto você estiver indo para a escola, seja no ônibus, onde quer que você esteja, as ideias vão vir. Por quê? Porque você está pensando nos seus alunos, porque você quer ensiná-los. E esse é o segredo. É mais foco em gente do que em coisas. Exatamente. Porque a internet já está com foco nas está. coisas. Professor Denison, eu agradeço imensamente a tua presença aqui no IAPEcast. A gente aprendeu muito contigo aqui, com a tua vivência, com aquilo que você já estudou. Além de ser um professor excelente, é um aluno também apaixonado por aprender. E é muito gostoso quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente está fazendo, né? Mas eu não agradeço somente a ti, eu queria convidar aqui o Guilherme, a Raíssa e o Aniel. Dá um pulinho aqui, vamos bater uma selfie, invade o estúdio aqui, gente, que a gente aprendeu com vocês também. E aí a gente vai bater uma selfie agora aqui para marcar esse momento, certo? Que foi de aprendizagem coletiva aí. Todo mundo ensinou um pouquinho, todo mundo aí. Vamos lá? Vamos lá, onde é que você fica aí? Vamos lá. E o legal é que o silêncio também vai pro... Gente, a gente agradece você que está assistindo aí. Compartilha esse vídeo se você gostou, se você conhece alguém que pode aprender com o que a gente conversou aqui. Comenta aí as suas impressões, as suas dúvidas. Vamos interagir junto, vamos transformar isso numa grande comunidade de aprendizagem. E claro, não deixa de visitar o IAPE, matricular seus filhos no IAPE, porque é essa experiência de aprendizagem incrível que acontece por lá. Valeu, obrigado, pastor Denison. Valeu. Tchau.